Contratos de seguros são diferentes dos demais e exigem muita atenção por parte do segurado. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV, numa cobertura especial em parceria com a agência Inova, do Seminário Anglo-Brasileiro de Seguros e Resseguros. Eu converso agora com uma especialista no assunto, que é a Márcia Cicarelli. Em que pontos o segurado deve prestar mais atenção e ter cuidado? Bom, com relação especificamente à arbitragem, que foi o tema que eu tratei hoje, é importante ter em mente que a arbitragem é uma forma alternativa de resolução de conflito. Ou seja, no momento em que se opta pela utilização de arbitragem como uma cláusula de um contrato de seguro, você está excluindo a possibilidade de apreciação dessa matéria pelo Poder Judiciário. Portanto, o princípio basilar da cláusula de arbitragem, da arbitragem de uma maneira geral, é o princípio da autonomia da vontade. Ou seja, ela nunca é obrigatória, ela é sempre uma opção do segurado. Por isso, se isso for colocado pela seguradora, seja porque a seguradora tem interesse e coloca essa possibilidade para o segurado, seja porque o próprio segurado gostaria que um eventual litígio fosse decidido por arbitragem, ele precisa considerar isso com cautela, definir qual vai ser o regramento, então qual que vai ser o procedimento de uma determinada arbitragem, a lei aplicável, a jurisdição em casos de contratos internacionais, para efetivamente que a cláusula que vincula a utilização da arbitragem seja válida e reflita a própria vontade dele naquele contrato. Como funciona a arbitragem? A arbitragem, ela é uma justiça privada. Então, justamente por ser essa forma alternativa de resolução de conflitos, ao invés de eu submeter um determinado conflito ao judiciário, ao juiz, que tem o seu poder delegado pelo Estado, eu vou submeter um determinado conflito ao particular, a um árbitro, ou um árbitro único de confiança de ambas as partes, ou a um corpo de árbitros, um número ímpar, normalmente 3 árbitros, que ter o seu poder de decisão, então, que é delegado pelas próprias partes que têm o poder de contratar. Então, nada mais é do que uma justiça privada. Isso se dá mais no Brasil, em comparação com outros países, até em função da morosidade de processos judiciais? Não, a arbitragem ela é uma tendência mundial, ela é efetivamente uma solução ou um procedimento mais interessante em determinados tipos de casos. Por exemplo, onde eu necessito de uma especialização que o juiz não tem, porque ele é generalista pela sua própria função, que é de decidir uma gama de discussões absolutamente vasta. Ele não pode ter especialidade em seguros, por exemplo. E o seguro já é por si uma discussão, uma matéria bastante técnica, complexa e específica. E daí dentro do seguro, eu tenho, por exemplo, o seguro marítimo, que foi tema de hoje. O seguro marítimo dentro do seguro já é ainda mais específico e próprio, com uma terminologia própria. Então, é efetivamente uma decisão estratégica das partes de querer que aquele determinado litígio, seja pela sua especificidade, seja pela sua complexidade, seja porque se quer garantir a confidencialidade, seja porque eu quero mais rapidez, Então, a rapidez ela é um fator que pode ser considerado, mas não o único. E isso é uma tendência mundial. A lei do Brasil é uma lei de 1996, é uma lei até relativamente recente. Há muitos países que têm a prática de arbitragem há muito mais tempo. O Chile e a Colômbia, por exemplo, têm a arbitragem absolutamente consolidadas. Na minha opinião, eu acho que é uma prática que tende a se consolidar cada vez mais. Márcia Cicarelli, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. É um prazer, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.